sou Andréa Zimmermann da Matrix e esse é o podcast Líder Transformadora, criado para contar a história e a trajetória de mulheres que protagonizam com grupos, equipes e fazem acontecer na sua vida e na sua área profissional. E hoje eu estou aqui com a Érica Lobato, bem-vinda! Gratidão, Muito Dani. feliz da Érica estar aqui com a gente. A Érica, a gente brincou aqui no início que é originalmente, né? Assim, a graduação da Érica em antropologia, mas a Érica é essa mulher que eu admiro tanto nessa trajetória socioambiental, com trabalho com agricultores, agricultoras, e que hoje tem todo um trabalho voltado a grupos, a facilitação, que desenvolve projetos, é uma líder transformadora incrível, protagonizando nesse campo socioambiental e a gente quer conhecer como que essas oportunidades surgiram para você. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho o que que você faz hoje, né? Qual é o seu trabalho? Conta pra gente. Dé, você fez assim uma pergunta que, pelo grau de complexidade do que eu estou fazendo hoje, eu acho até difícil responder. Mas eu tenho trabalhado com desenhos de serviços, com uso de facilitação visual e, né, toda a bagagem que eu tive com vocês de facilitação de grupos. Então, a partir assim de uma perspectiva estratégica para um serviço, né, para um produto, a gente traz a ideia de que todo produto é um serviço, né? Então, eu tenho apoiado, né, empresas e projetos socioambientais nessa jornada assim desses desenhos, né, de venda de produto ou de processos de governança, né, de comunicação entre pessoas, entre organizações, assim, bem, como eu disse, assim, né, é mais fácil fazer do que explicar, Aham. mas está dentro desse escopo, assim, né, de trazer uma comunicação fluida para os coletivos, de maneira com que os objetivos daquele coletivo sejam alcançados por meio de um olhar estratégico do que eles estão fazendo e como que eles estão fazendo. Ou seja, vamos ver se a gente tem um grupo e esse grupo precisa tomar uma decisão ou planejar alguma coisa junto. Sim, E aí, qual é o trabalho que você faz? faço um processo, mas assim, é interessante porque ele vem, eu peguei toda aquela bagagem, né, da nossa caminhada em facilitação de grupos que eu entendi que era um pouco mais pontual e por meio do design de serviço a gente tem aberto isso para projetos mais longos. Então a gente começa estudando a relação dessas pessoas dentro das suas próprias organizações, e aí depois entre organizações, faz todo um processo de categorização desse processo e depois faz como um desenho, né, um protótipo de como que a gente pode usar ferramentas ou metodologias para uma melhor interação, né? E isso entre grupos, né? Também tem produtos, né, em serviço. Agora eu estou também participando de um desenho de jornada de um produto. E é isso, vai, pesquisa, conversa com as pessoas, analisa dados, desenha possibilidades, testa essas possibilidades com as pessoas, junta todo mundo de novo, conversa, pesquisa. Ai, que coisa boa. Esse ciclo. E olha que interessante, né? Você saiu dessa trajetória aí da antropologia, desenvolveu toda essa abordagem inovadora, conectando os seus conhecimentos à sua trajetória, né? É. Fico muito feliz de ver isso. E conta assim, como que você chegou até aqui? O que que você fazia antes? Como é que era a sua, pensa no seu eu antes. O que que você fazia antes e como que foi essa trajetória de chegar até aqui? Ideia. É uma jornada longa, mas tentando resumir um pouco, logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar com famílias agricultoras, né, fazendo formação. Era um programa de governo específico, mas que me abriu assim para entender que eu era uma facilitadora, né, de processos dentro de um tema que era bastante complexo para famílias que tinham um grau de dificuldade de escolaridade. Então,
nesse momento, eu percebi que eu estava lidando com um desafio de comunicação, assim. E esse desafio vem comigo até hoje, né? Então, passei por esse caminho, assim, de muito trabalho de campo, muita terra no sapato. E depois cheguei num momento em que eu voltei, né, a morar aqui em Brasília, e estive mais dentro desse diálogo com outros grupos, assim, né? Era uma outra facilitação, né? Eram temas já mais consolidados, em que as pessoas estavam emitindo mais opiniões sobre aquilo e menos numa posição mais passiva. E aí fui mordida, depois do bichinho da facilitação, fui mordida pelo bichinho da facilitação visual, pelo bichinho do design de serviço, e fiz esse caminho que a gente falou antes, né, de ir aprimorando, usando todos esses conhecimentos para ir aprimorando o que eu faço hoje. E você já tinha, os seus filhinhos vieram junto nessa trajetória ou Foi quando a gente chegou aqui em Brasília, assim. porque eles, hoje em dia você tem 2 filhinhos? E quantos anos eles têm? O Luiz Felipe está com 10, e a Maíra vai fazer 8. E você consegue conciliar a sua vida de mãe com todo esse trabalho de empreendedora e como que é isso? Como que você concilia? Olha, quando eu engravidei do Luiz Felipe, eu estava iniciando o mestrado. Então, foi uma fase. E eu, na verdade, trabalhava com pesquisa em direitos humanos, com meu orientador. Então, também tinha bastante trabalho de chão, tinha temas bem desafiadores para uma grávida. Mas. Então, assim, acabou que esse sabático, né, desse estudo aí foi um momento, assim, de dedicação, né, para essa maternidade. Logo depois veio a Maíra, assim, bem quando eu estava para defender o mestrado. Então, eu já estava, assim, bem cansada e acabei me dedicando esse iniciozinho deles, né, para estar mas enfim, também sempre escrevendo artigo, participando de seleção de projetos, estava sempre, né, fazendo alguma coisa. Quando a Maíra era pequenininha, foi que eu voltei a atuar mais e, e tentando conciliar, né, assim, não é fácil, né, é bem desafiador, porque tem, né, vários processos envolvidos, mas sempre com uma rede de apoio muito maravilhosa, né? Vinícius, meu marido, meu pai, minha mãe, sempre naquele processo, tem que mamar, tem que não sei o quê, tem que fazer isso, né? Viaja junto, e foi assim pelo menos até os 3 anos da Maíra, assim, com esse fluxo, né? As escolas, os amigos das escolas e tal. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu até lembro no curso da Matrix, que eu adoro, que é pegar os meus cadernos e ter desenho deles nos cadernos. Eu lembro que lá no curso alguém olhou e falou: Nossa, gente, olha aqui o caderno dela, todo rabiscado, todo cheio de desenho. E isso é até hoje. A minha agenda hoje está lá toda desenhada. Gostoso. E você tocou no curso, né? Resgata aí da memória, quando você buscou o curso da Matrix, o que te levou a buscar? Tinha algum desafio, alguma dificuldade que você estava vivendo na época que você optou por decidir falar, não, agora eu vou fazer esse curso? Eu vou te contar que não fui eu que cheguei no curso. Me conte. Como que foi isso? Quem chegou no curso foi o Vinícius, meu marido, que ele conheceu, né, você e a Renata, e ele ficou encantado assim com vocês, ficou encantado com o processo de facilitação. E aí ele chegou em casa e falou assim: Amor, tem um presente de aniversário para te dar. Uau! Aí eu, ah, é? Ai, pois é, um curso maravilhoso, maravilhoso, com 2 mulheres maravilhosas. Nossa, muito legal. Aí eu fiquei com aquela cara assim, meio, mas eu tô procurando isso, né? E eu vi que eu tava procurando isso, porque eu inclusive mencionei essa época que eu trabalhava com as famílias agricultoras, né, lá no Araguaia,
Porque nessa época eu olhava para, né, esses processos que eu fazia, eu olhava para reuniões de grupo, para formações que eu participava, e eu senti um certo incômodo que eu demorei assim a conseguir traduzir o que era esse incômodo, sabe? Que eu, quando eu traduzi, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu falei assim, gente, tá muito amador esse negócio. Tem um jeito melhor de fazer isso. Uhum. Tem que existir alguém já fez isso. É impossível que ninguém fez isso. E, e eu sinto que é isso. O Vinícius ele conseguiu fazer essa leitura, né? Uhum. Ele falou, olha aí, ó, o que a gente questionava, o que a gente dizia tá aqui. E, enfim, né? Eu não estava passiva, era algo que já estava em mim. E foi assim, nossa, uma alegria. Foi um marco, né? Assim, o Uhum. curso realmente foi um divisor de águas na minha vida. Me fale sobre isso, esse divisor de águas. Como é que você enxerga isso que depois que você fez o curso e tudo, que resultados que você enxerga, que benefícios que o curso te trouxe? Aí eu vou até, inclusive, trazer a questão da maternidade que você trouxe. Teve um momento, teve esse emergir, né? Assim, dessa maternidade que já estava sendo, né, adubada. Então, assim, não só o curso pelo conteúdo, não só o curso por tudo, toda a estrutura pedagógica, toda a estrutura de apoio, né, que vocês deram e dão até hoje, Uhum. mas de estar nessa rede de apoio profissional, sabe? Sim. E isso, nossa, resgatando agora na memória, assim, foi realmente um brilho, assim, porque eu me sentia isso, né? Eu me sentia consolidada pelos conteúdos que eu tinha recebido ali e imersa nessa rede, né? Porque você e Renata são, assim, realmente mulheres que puxam as pessoas, né? Assim, vocês não deixam as pessoas estarem passivas perto de vocês. Né? Assim, a capacidade de, As pessoas maravilhosas que chegam. né, assim, e como vocês estão sempre num estado de ebulição de propostas, de novidades, de inovações muito grande, né? Vocês estão sempre nesse movimento, né? De vem, né? Vamos fazer, mas vamos fazer junto, né? A gente está aqui para construir algo melhor, mas junto, né? Uhum. E, e conta um pouquinho mais assim, você trouxe essa questão da rede de apoio profissional, que para a gente ela é muito importante mesmo. A gente sabe o quanto que é difícil para nós, mulheres, estarmos protagonizando. Quando a gente facilita, quando a gente está à frente do grupo, a gente está liderando, né? A gente está ali, você é Sim. o foco. Você precisa trazer as melhores soluções, as técnicas que mais se adequam para as pessoas colaborarem da melhor maneira e chegar no resultado que sem você elas não chegariam, né? Que com você, com quem facilita ou quem vai propor um trabalho de consultoria, de apoio, você agora evoluindo para toda a parte do design de serviço, ou seja, gera algo que é muito melhor em relação ao que ela conseguiria fazer. Por isso que a gente chega no momento, gera todo o apoio, gera transformação e sai, né? Mas eu estou tocando isso porque, então, a rede de apoio profissional foi um ponto, mas tem outros aspectos, por exemplo, tem aspectos ou de prosperidade financeira, ou de alguma coisa de flexibilidade, ou de realização pessoal. Tem alguma coisa assim que você gostaria de se destaca para você? Bem, todos esses aspectos foram bastante relevantes que você citou. Falou prosperidade financeira. Eu acho que foi uma reinserção no mercado de trabalho, assim, né? Eu fiz assim uma jornada bem resumida, mas eu tive um momento da vida em que, quando a gente saiu de São Félix do Araguaia e voltou para Brasília, assim, teve uma não queria usar a palavra depressão, né, porque fica parecendo que eu dou, mas assim, teve uma falésia, assim, Uhum. né, na jornada, e eu estava bastante fragilizada ainda por esse momento, e realmente, assim, e vinha, né, dessa coisa
do momento acadêmico, assim, que foi bom, mas cruel, né, com tudo que a academia traz, o ambiente masculino, né, as cobranças que vêm desse padrão do patriarcado, né, onde a mulher precisa estar moldada, né, pelas necessidades que são construídas ou por homens ou por mentalidades masculinas. E me ver assim, depois do curso, dentro dessa reinserção profissional, junto a mulheres, né? Assim, a gente lá no curso não é que não tivessem homens, né? Mas essa rede de apoio, ela foi realmente assim, eminentemente feminina, né? Uhum. E é uma coisa que a gente, ao longo de todos esses anos, capacitando e formando pessoas, a gente percebeu que 90% das participantes do curso são mulheres. E por isso, até um dos motivos, por a gente perceber de todas as oportunidades que se abrem para as mulheres, de todas as possibilidades que a gente tem de apoiar outras mulheres, é um dos motivos que a gente está aqui hoje, falando desse podcast de líder transformadora, para a gente enxergar que esse potencial, essa liderança está em mim, está em você que está assistindo também, tá? Essa capacidade de protagonizar a nossa vida, de abraçar esse empoderamento e dizer: esse poder é meu, tá aqui. E sim, é sem falsa modéstia, porque a gente fala do nosso lugar, daquilo que a gente conquistou, né? Daquilo que a gente pôde fazer e que a gente olha para outra e tem apoio. E eu fico muito feliz de te ouvir nisso, porque essa é uma intenção que a gente traz, sabe? Da gente enxergar que nós não estamos sozinhas, sabe? Que, ou seja, que a gente tem inspiração, que a gente tem aprendizado, que a gente pode ligar uma para outra, entrar em contato e trazer trocas, né? E que essas trocas é um pouco do que o Paulo Freire trazia para a gente, que a gente está num círculo de cultura, né? E que uma aprende com a outra e que a gente vai crescendo num espiral de conhecimento juntas, de experiência, né? E que isso aumenta, né? Eu não vejo isso diminuindo. Quando você fala dessa ebulição que a gente tem aqui, é porque a gente enxerga realmente que a gente tem asas para voar. E para voar, assim, sabe quando o pássaro voa junto? E que a gente tem vários pássaros, assim, naquela formação em V, e que uma está ali na frente e que está sustentando para os outros voarem, que vai revezando, e que no final essa revoada ela está acontecendo para outros lugares, para outros ares, para outros grupos, e quanto que a gente pode alcançar com isso, né? Eu fico aqui empolgada. É, e aí, eu queria te perguntar uma coisa, que pode ser uma pergunta meio inusitada, mas eu queria que você pensasse, que é, aconteceu alguma coisa que você nunca imaginou que pudesse ter acontecido a partir da realização desse curso com a gente? Pois é, eu li essa pergunta. Eu achei ela bem interessante. Tem algumas coisas que lá naquele momento, né? Porque eu fiz o curso em 2018, né? Possivelmente naquele momento tinha, mas eu pensei nessa pergunta como a Érica hoje, né? A partir dessa formação, né? Sim, ótimo. E, e algo que eu não imaginei que aconteceria é que eu não ia mais querer facilitar. Uau! Várias pessoas, né, me procuram para fazer facilitação e tal, e eu realmente tenho dito assim que eu não faço mais facilitação assim de Estrito evento, senso, né? Assim, assim, só ó, pega esse facilitação. evento. Não, eu não quero mais ter esse olhar do momento, assim, eu realmente quero ter esse olhar de águia sobre os processos, sabe? E tenho feito desde o ano passado um certo esforço para mostrar para algumas organizações a relevância da gente ter esse olhar das iniciativas, dos projetos, enquanto serviços, né? A gente Uhum. faz um serviço para um beneficiário, como se fosse o público-alvo numa empresa, um pouco isso. Porque o quanto aquela organização ela consegue fazer esse caminhar sozinha, né? O quanto ela consegue colocar em prática tudo aquilo que está sendo quando a gente faz esses processos mais futuros, assim, né? O quanto que essa organização ela está conseguindo levar isso sem ter esse apoio, sem ter esse olhar mais estratégico, esse olhar que
opa, peraí, a gente fez essa rota aqui, mas agora a gente vai ter que refazer, porque é muito comum, né? Muito vivo, tem muitos elementos. Então, só a facilitação em si, né? Você faz um evento de 2 dias? Não. Mas se você quiser fazer um processo de 4 meses, 6 meses, a gente caminha. E olha que incrível, Érica, você trazendo, porque a Érica, ela não só aproveitou o conhecimento, como foi além, né? Eu acho que isso é muito interessante da gente ver, porque a gente enxerga também todo o trabalho de facilitação como uma parte, né? Hoje o nosso olhar está muito para essa mulher que é essa líder que transforma no seu potencial de realização, né? E a gente tem 3 dimensões principais dessa líder transformadora, que é essa grande figura que a gente enxerga em cada mulher, né? Que é essa dimensão do eu, a gente se conhecendo, a gente reconhecendo esse potencial, também as nossas dores, né? E que valores a gente tem e que guiam todo esse protagonismo. O que é o nosso trabalho com grupos e equipes? Então, por mais que você não esteja fazendo facilitação no sentido de me contrata, eu faço a facilitação de um evento, acabou o evento e acabou, você com certeza está usando todo esse conhecimento no serviço que você desenvolveu como inovação hoje, né? E aí que a gente entra na terceira dimensão que a gente vê, que é essa dimensão do resultado, da transformação no mundo, que é o que você juntou dessa seu eu, Érica, com todas essas ferramentas que você foi adquirindo ao longo da sua vida e agora você transforma em algo que é o seu empreendimento, que é o que te dá a sua realização, que você se conecta com o seu propósito. E você leva esse propósito para as organizações, para os grupos que você quer deixar sua marca, seu legado, né? E olhar para trás e falar, uau, eu somei nisso, né? Como é que você sente essa conexão com essa trajetória dessa líder em você? Uau, sim, sim. Eu percebo isso, né? Nossa, muito legal essa trimembração aí. Nossa, e você sabe, não, e você traz assim, uau, líder. Esse uau, líder, que é um uau, líder. É. Sabe? Eu te vejo assim. Eu te vejo e é lindo, é lindo. Caramba, Débora, gratidão. Esse reconhecer, né? É esse reconhecer. E eu vejo essa é como se eu estivesse vendo uma agrofloresta que cresceu e que está florida, sabe? E que esses frutos vão ser colhidos depois da flor por muitos grupos aí, né? E quão diferentes, quantos novos frutos você pode estar trazendo e alimentando tantos grupos, tantas possibilidades, né? Eu queria te perguntar um outro ponto, que é o seguinte: se você pudesse deixar, se conectar aí com a Érica do seu passado, essa Érica que chegou lá, que nem que recebeu esse presente do Vinícius, vamos fazer o curso e tal, que tinha saído, né, da sua trajetória acadêmica. Se eu pudesse olhar para essa Érica lá, que tinha uma série de dúvidas que eu falei, será que isso é para mim, né? Como é que é isso? E pudesse dar um recado para a Érica de hoje falando para aquela Érica que estava cheia de dúvidas. O que você diria para ela? Que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fale mais sobre isso para gente. Naquele momento, né, que o Vinícius falou, vou te dar um presente e tal. Naquele momento, o curso era muito caro pra gente. Né? E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi isso, assim. Nossa, gente, como é que a gente vai pagar isso? Caramba, e tal. E aí eu apaguei isso. Falei, não é isso que está em jogo. Não é dinheiro que está em jogo. Uhum. São outras coisas. Entrega e confia. Sabe? E realmente foi isso, né? Teve um pouquinho atrás você falou de alguns aspectos, né, assim, que foram relevantes e realmente, assim,
a prosperidade financeira logo depois foi assim, né? O curso se O pagou curso se rápido. pagou muito rápido. Que bom. Porque as outras dimensões eram muito mais importantes, né? Assim, o autocuidado, né, com as suas necessidades. Então, naquele momento eu não percebia, na verdade, percebia sem perceber, né, sem nomear essa necessidade de voltar a ter um trabalho mais recorrente, de estar mais fora de casa, né? Porque a maternidade acaba trazendo muito isso também, de ficar muito em casa, né? Ficar ali lambendo a cria, né? Tudo, ficar estudando muito sobre filho, criança, desenvolvimento, essas coisas todas. E aí eu olhei e falei, peraí, tem outras nuances aqui que querem ser nutridas, tem outras energias que querem ser trabalhadas. Então, esse tudo vale a pena é por isso, assim, deixa o que é irrelevante para lá, deixa o que é pequeno para lá e voa, sabe? Vai e nesse processo de conexão mesmo, né? De nutrir e se perceber. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando assim, eu sinto que a inspiração que você e a Rê trazem, ela não é uma inspiração assim que a gente olha e se inspira em vocês, sabe? É uma inspiração ativa, tem aquela imagenzinha que são umas bonequinhas se puxando, que uma puxa de baixo, que puxa de cima. E essa é uma imagem que eu tenho, assim, de vocês, né? Em todos os aspectos, desde o curso, passando pela CSA, sabe? Assim, que toda esses pontos de contato que vocês estabelecem com todas as pessoas têm esse princípio assim, né, de mudar ativamente, né, de apoiar ativamente, sempre fazer isso num crescente, assim. Ai, que coisa boa. Muito feliz de ouvir isso. E queria te perguntar, o que que a Matrix representa para você hoje na sua vida? Você falou um pouco agora, mas trazendo isso. Então tá. Então eu vou usar outra imagem. Adorei essa Vou usar design. outra Elos imagem. criativa aqui. Eu vou usar outra imagem que tem essa representação feminina também, que é aquela da avó fazendo a trança na filha, que está fazendo a trança na neta, né? Eu sinto que a Matrix é ela tá nessa linhagem. Eu não sei definir em qual, né, grau de parentesco, mas eu sinto que vocês promovem isso, né? Que a Matrix ela tem essa, apesar de vocês serem muito jovens, tem essa categoria Adorei. anciã, né? Daquela que já tem uma experiência, né? Já tem uma jornada maior e que ela tem, né? Braços, né? Que abraçam, que cuidam, que nutrem e a Matrix é isso, né, minha jornada. Que bom, querida. Te acolho muito, assim, é um presente que você traz de volta, né? Porque para a gente só faz sentido se tiver propósito, sabe? E a nossa missão é gerar soluções transformadoras para a sustentabilidade, que é uma perspectiva de vida no mundo, né? Do modo que a gente vive, do modo que a gente se conecta com as pessoas. Então, eu fico muito, muito lisonjeada e contente. E para finalizar, que mensagem você poderia deixar para mim e para a Renata? Uma mensagem para vocês é que sigam essas mulheres encantadoras, acolhedoras, maravilhosas, assim, que estão, né, sempre nessa ebulição, que nem eu falei, né, de
de estar junto, da partilha, né? Eu tô meio patinando assim, para deixar uma mensagem para vocês, mas é porque a minha, assim, o meu lugar é de muita gratidão, assim, né? E de partilhar, assim, essa gratidão de vocês, né? E que mais pessoas e que mais mulheres possam receber, né, esse cuidado de vocês, porque e cuidado nesse sentido bem amplo, né? Porque não é um cuidado da professora da facilitação, né? É isso. Para mim sempre foi muito, muito mais. E é uma cuidando da outra, né? Não só a gente, mas a gente se conectando a essa rede. A gente quer enxergar assim, um monte de mulheres conectadas nesse ponto, sentindo, né? Sim. Que são as mãos, mas é muito mais. É uma reação em cadeia, assim, né? Que a gente consegue fazer uma com a outra. Que bom, Érica. Muito obrigada, muita gratidão por você estar aqui com a gente, compartilhando a sua história, seus aprendizados. Que lindo ver esse brilho dessa mulher maravilhosa. E a gente vai finalizando por aqui. Esse foi o podcast Líder Transformadora com a Érica Lobato. E Érica, se as pessoas quiserem seguir você, conhecer seu trabalho, como é que faz? Estou no Instagram, @eloscriativa. Passa lá para dar uma olhada no que eu tenho feito. E a gente convida você para deixar um comentário com o que esse podcast te inspirou. Compartilha com outras mulheres também que podem aproveitar essa história. Até a próxima!